A partir desta quinta-feira, o setor de saúde bucal da Prefeitura de Taubaté passa a contar com um reforço de 2 trailers odontológicos na rede municipal de saúde. O objetivo é dar suporte às unidades do Departamento de Atenção Básica, além de mutirões nas escolas em parceria com a Secretaria de Educação. As equipes de atendimento são formadas por 2 dentistas para cada odontomóvel, com atendimentos nos períodos da manhã e tarde. No ano passado, foram realizados em Taubaté mais de 250 mil atendimentos de saúde bucal. E vamos agora às principais notícias sobre segurança. Cerca de 30 quilos de maconha, crack e cocaína foram apreendidos ontem em um bairro de Ubatuba. A apreensão é resultado de uma operação da Polícia Civil que investigava há 2 meses um homem suspeito de comandar o tráfico na região. Ele foi preso em flagrante e o irmão dele, menor de idade, foi detido. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de São Paulo já descartam a possibilidade de encontrar com vida o atleta francês Eric Valterlin, que desapareceu ao fazer uma trilha no Pico dos Marins, em Piquete, há 2 semanas. Desde o dia 19 de abril, as 2 corporações já estavam trabalhando com equipes reduzidas nessas buscas. 2 homens de 39 anos e o outro de 41 foram presos em flagrante com quase 3 quilos de drogas no centro de Caçapava. No momento da abordagem, a droga foi encontrada no banco do passageiro. Já já eu volto com outras informações aqui da nossa região. Vamos conhecer um museu em Caçapava que traz fotos e objetos da Segunda Guerra Mundial. Nossa equipe esteve lá e mostra pra gente um pouco mais deste museu. Aqui estão armazenados verdadeiros tesouros históricos do Brasil e do Exército. O Espaço Cultural do Regimento Ipiranga, que fica dentro do 6º Batalhão de Infantaria Leve em Caçapava, é dividido em 5 salas, com mais de 600 registros da Segunda Guerra Mundial, que foram recuperados pelo próprio Exército ou doados por ex-combatentes brasileiros e seus familiares. O museu aqui ele é fruto, basicamente, de doações dos pracinhas e das suas famílias. A gente tem um espaço ali todo sobre Nelson de Mello, que é uma doação da família do Marechal Nelson de Mello. E nós temos uma série de materiais que foram doados à medida que os anos foram passando. Infelizmente, os pracinhas, eles estão completando 90 e tantos anos, então eles vão falecendo. As famílias, então, pegam esse material e trazem para a gente. Isso aí é uma das fontes principais. Além disso, os próprios pracinhas, quando retornam da guerra, muitas coisas eles trazem. Então, eles têm alguns espólios de guerra, algumas coisas que eles vão trazendo ali e estão aqui dentro do museu. Na lista de itens expostos tem capacetes, uniformes, armamentos, fotos da época e até uma bandeira nazista original. O que nos chama mais atenção, nós temos uma bandeira alemã aqui embaixo, que até o presente momento, dos estudos que foram feitos, existem 4 no mundo. Essa está aqui e outras 3 espalhadas no mundo. Uma está no Louvre, inclusive. Esse aí é o nosso item que a gente considera o mais valioso. Mas nós temos diversos materiais. Outra coisa que é muito valiosa, que é um motivo de grande preocupação para a gente, é a documentação. Nós temos o batalhão é de 1908, eu tenho boletins, documentação de 1908. A relação do batalhão com a Segunda Guerra Mundial é íntima. Em 1944, cerca de 3 mil militares do 6º Regimento de Infantaria atravessaram o Atlântico para combater o nazismo e fascismo na Itália. 100 deles não retornaram com vida e foram enterrados no cemitério de Pistoia, que tem uma maquete no museu. Esse batalhão ele tem digamos assim, é a organização militar do Exército que mais se relaciona com a Segunda Guerra Mundial. Esse batalhão é o batalhão que tem o maior número de jornadas em combate do Exército Brasileiro. Ele foi o primeiro a ir para a guerra, ele chega lá, na época não era um batalhão, na época era o 6º RI, o 6º RI ele era formado por 3 batalhões, e ele chega na guerra em julho, é feita uma preparação no local, ele tem o batismo de fogo dele em setembro, e ele participa da guerra até o final de abril e início de maio. Então todo esse período o 6º RI esteve lá. O tenente Gilberto Boaventura Quinsan, de 97 anos, um dos militares aqui de Caçapava que participou da Segunda Guerra Mundial,
tem uma memória forte sobre o que presenciou lá na Itália. E para ele, esse museu é o que faz o tempo não apagar essa importante história. Um santuário. O quartel, para mim, é um santuário. Eu tenho espírito de militar. Fique agora com a entrevista desta edição. Estou para ver localidade mais importante do ponto de vista histórico e cultural que o Vale do Paraíba. Daqui partiram entradas e bandeiras, houve a penetração do Brasil. Aqui também existem situações religiosas que atraem multidões. Aqui se desenrolou o capítulo mais importante da Revolução Constitucionalista de São Paulo, né? Com luta bastante grave, fratricida entre irmãos. E aqui também floresceu a literatura infantil com Monteiro Lobato. Entre outras coisas, teve até pré-história. E Taubaté dá um passo adiante na possibilidade de atrair mais gente através de uma lei que foi criada instituindo o município de interesse turístico. Nós vamos falar sobre esse assunto hoje com Luciane Santos, que é gerente da cultura lá em Taubaté. Uma satisfação tê-la conosco. E eu queria saber de você, primeiro, acho que todo mundo está querendo saber também, qual é a diferença que existe entre município de interesse turístico e instância turística, né? Porque nós temos aqui também algumas instâncias turísticas, né? Inclusive Tremembé. Isso, nós temos mesmo. A questão da instância, ela tem um número populacional que o município pode estar atingindo para conseguir a verba como instância. E Taubaté, ele tem um número superior a 200 mil habitantes, por isso nós vamos estar entrando como MIT, Município de Interesse Turístico. Uhum. Mas não há, assim, um potencial turístico importante para se tornar instância, até porque população Tremembé não tem, né? Tremembé pode ter uma atração de pessoas, mas eu também não creio que supere Taubaté. Sim, nós temos números de atrativos, a gente tem um grande número que favorece ao MIT. E o MIT já dá, assim, uma condição boa para repasses e subsídios estaduais? Sim, o MIT já dá um grande repasse estadual, sim, aqui. Se a gente conseguir se tornar o MIT, nós teremos em torno de 600 a 600 mil reais investido em infraestrutura direcionada ao turismo. Pinda também está reivindicando essa condição de MIT, né? Agora, eu tenho a impressão que instância, né, devia ter, assim, alguma coisa relativa à água mineral, a ter praia, né? Eu acho que isso dá um valor assim maior do ponto de vista de atração. E o MIT veio exatamente para preencher espaços que não tenham essa visualização, mas tenham um valor intrínseco importante, como Taubaté. Até o cardeal do Rio de Janeiro passava férias em Taubaté. Sim, esses foram levantamentos que nós conseguimos verificar quando a gente fez o plano diretor de turismo. Nós conseguimos fazer levantamento de toda essa parte histórica e chegar sim à vocação de Taubaté, porque uma das coisas é que o turismo ele é de diversas formas, né? Tem o cultural, tem o religioso, tem o ecoturismo, e nós conseguimos definir que Taubaté, com a sua vocação, é o histórico-cultural, porque a gente tem prédios, tem grandes locais que contam a história por si só. Só de você chegar e conhecer esses pontos em Taubaté, você já verifica a história acontecendo ali. Eu vim no Rio de Janeiro, estou aqui há praticamente 11 anos, e até me bati muito por conta desse casarão que o arcebispo passava as férias. Não sei como é que ele está hoje, né? Andou aí meio... Era da Unital, a Unital não tinha verba para aplicar, o prédio ficou meio escorado. Para fazer o MIT, será que vai ser importante também a restauração desse palacete? Quem sabe também esse entra como um dos fatores que a gente fez todo para o MIT. A gente precisa apresentar o plano diretor. No plano diretor nós colocamos algumas diretrizes que o município precisa desenvolver enquanto ele está pleiteando essa questão do MIT. E uma dessas questões também é fazer a manutenção de alguns pontos históricos. Luciane, aproveitando para consertar aqui, que eu falei que você era gerente de cultura, você é gerente de turismo, né? Especificamente turismo, que é o nosso tema. Isso. E é importante também a gente frisar, outro ponto que eu acho fabuloso lá em Taubaté é o Cristo, até porque descortina uma visão bonita da cidade, né? E
Não entendo por que está lá interditado, não pode mexer. Não, o Cristo ele tem sim, tem as parcerias lá do próprio espaço lá de cima que já estão se manifestando. A gente tem a questão da praça, que nós estamos lá, nós inauguramos o monumento dos índios lá, que passaram por ali, que tem toda uma história, nesse ponto ali do Cristo. Uhum. Bom, tivemos aí a Semana Monteiro Lobato recentemente, eu fui até o parque, lá a Chácara do Visconde, sim, e gostei muito, brinquei lá com o Pedrinho, com a Narizinho, com a tia Anastácia, né? Eu acho que é um atrativo também forte de Taubaté. Mas vou lhe pedir para a gente mergulhar um pouco mais fundo nessa história da importância de Monteiro Lobato para o turismo no município. Nós voltamos já com a Luciene Santos, que é gerente de turismo de Taubaté, já, aqui. Zika vírus poderá ser usado como terapia no tratamento de tumores no cérebro. Eu conto melhor para você depois do intervalo.